Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição 16. Vamos ver os capítulos 18 e 19 com o tema o cálice e a crucificação. O primeiro ponto da nossa lição mostra o cálice de Cristo, tá? Nós vamos ver aí do capítulo 18, os versículos 1 ao 19. Então a gente vê na prisão de Cristo, nessa narrativa, que apresenta princípios aí de voluntariedade. Conversado muitas vezes durante as nossas lições a questão de que Jesus tinha total ciência do que iria acontecer com ele, né? Então a gente vê aí um gesto de voluntariedade que poderia ser percebido aqui por nós dentro dos versículos, né? Do 1 ao 7. Jesus ele foi para um lugar óbvio. Judas sabia onde Jesus estava porque costumeiramente Jesus levava os seus discípulos até lá. Ele não organizou uma resistência armada, ou seja, não havia soldados ali. Se ele tinha ciência de que iria ser capturado, ele poderia ter organizado pessoas para defendê-los, né? Mas Jesus foi ao encontro dele de maneira voluntária. Outro ponto também, além de observar essa questão da voluntariedade, por ter ido para um lugar que sabiam que ele estaria lá, Judas sabia que ele estaria lá, né? Jesus, ele, além desse lugar óbvio, ele não se preparou com uma resistência armada ali com vários soldados, não. Ele diz, ele se apresenta que é ele, né? Se é a mim que você está procurando, ele se apresenta voluntariamente. Jesus também pede proteção aos seus discípulos. Ele evidencia nesse momento o que ele tinha pedido na oração anterior. Se pois estáis buscando a mim, deixai ir estes. A submissão de Jesus, a sua missão, né? Ela é apresentada principalmente no momento em que Pedro pega a sua espada e fere aquele soldado, né? Chamado Malco. Porque Pedro ali, ele vai investindo contra os soldados, mostrando uma resistência. Porém, Jesus Cristo entende que a única alternativa é que ele deveria passar por aquele cálice de sofrimento, né? Aquela expressão de sofrimento e de dor. Então Jesus vai lá e repreende Pedro que não deveria ter feito aquilo, né? Ele entende que era necessário passar por todo esse sofrimento. Então eles prendem Jesus, o amarram, né? E já começa aí o momento de sofrimento, onde ele é levado para Anás, que é o sogro de Caifás. Dando continuidade ao nosso primeiro ponto, agora a gente vai estudar, segundo a nossa lição, a questão da negação de Pedro. Foi visto no decorrer das nossas lições que o número de discípulos de Jesus, à medida que ia chegando à morte de cruz, foi diminuindo, né? Daqueles milhares que estavam presentes ali na multiplicação de pães e peixes, sobraram Pedro, que a Bíblia afirma que Pedro foi, após ele ser preso, junto, e um segundo discípulo que possivelmente seja João, que escreveu esse evangelho que nós estamos estudando, certo? Então, teve um momento em que ficou os 12 e depois Judas abandona Jesus e agora no momento da crucificação ficam os 2. Não és tu também discípulo deste homem? Não sou. No caso específico de Pedro, nós já conhecemos a história aqui, né, relatada pela Bíblia, que ele nega a Jesus mesmo depois de ter afirmado lá que seria capaz de dar a própria vida por Jesus, mesmo depois de ter arrancado a orelha aí do soldado que tentou prender Jesus, mesmo depois de se dispor a acompanhar Jesus mesmo após a sua prisão, Pedro nega. Não te vi eu no horto com ele. Não. E é interessante ver esse momento em que Pedro nega Jesus com a seguinte observação. Pedro negou a Jesus porque não deu a devida importância à realidade espiritual das tentações, né? A gente sabe aí a partir de Lucas, dos registros de Lucas,
que Jesus avisou a Pedro que Satanás queria destruí-lo. De fato, a Bíblia ela nos alerta sobre a questão da realidade da tentação. Ela nos diz para sermos sóbrios, sermos vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele fica ao nosso redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Então, Pedro, ele não levou em consideração naquele momento essa realidade das tentações, né? Da realidade espiritual das tentações. Jesus também nos ensina, olha, na sua oração, não nos deixe cair em tentação, né? As palavras que Jesus disse a Pedro antes, lá no jardim do Getsemane, serve como alerta para nós também, olha, vigiai e orai, para que não entrais em tentação, para que nós não entremos em tentação. E então seguimos com os versículos 19 a 24, que trata do primeiro interrogatório de Jesus, quando ele é levado, né, à casa de Caifás, o sumo sacerdote. O que ocorreu lá nós não sabemos. De lá Jesus foi levado ao pretório, né, aí no versículo 28, que era a residência oficial do governador romano, certo? Lembrando que era um dia sagrado ali para os judeus e eles não podiam entrar na casa de um gentil, né, porque eles queriam estar limpos para participar das cerimônias da Que Páscoa. acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. E nesse cenário de julgamento nós podemos destacar três coisas aqui interessantes. A inocência de Cristo, né? A narrativa deixa muito clara aí nos versículos 29 a 32, que ninguém podia provar qualquer acusação contra Jesus. Ele era totalmente inocente. Esse é o nosso primeiro destaque. O segundo é a identificação do reino de Cristo, né? Cristo não estava ali estabelecendo um reino físico, um reino aqui terreno, mas um reino espiritual e eterno. O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Quando Pilatos finaliza, né, com essa frase, que é a verdade, vem o terceiro ponto aí a se tirar desse momento de julgamento, o terceiro ponto para a gente refletir, a questão da incógnita da mente humana. Para Pilatos, quando ele diz o que é a verdade, é porque para ele a verdade é o que cada um define, né? Essa é a grande pergunta que a humanidade faz, o que é a verdade? Jesus ele tinha se identificado como a encarnação da própria verdade ali no nosso capítulo 14. Mas para Pilatos, quando ele diz o que é a verdade, é exatamente aquela ideia de que cada um define qual a sua verdade. Ou seja, a mente humana ela é incapaz de admitir a Bíblia como a verdade absoluta. Isso é possível somente com o auxílio do Espírito Santo. Barrabás era um salteador. Queremos que solte Barrabás! O que nós vemos aqui é uma das cenas mais lamentáveis na história da humanidade, né? Pilatos tenta aí a soltura de Jesus, mas a resposta é a mais indignante possível, né? Eles preferiram soltar o bandido Barrabás a soltar Jesus, o inocente que passa aí aos seus momentos de sofrimento, né? Pilatos ele não queria crucificar Jesus, porém ele não entendia que ali estava sendo governado por aquele que ele estava condenando à crucificação, porque o próprio Jesus, o próprio Deus é que estava sob controle daquela situação, né? Ele acreditava que tinha um governo nas próprias mãos, mas não entendia que ele estava sendo governado por Jesus, que estaria sendo ali condenado à morte. O fato é que todas as tentativas de Pilatos foram em vãs, né? Foram vãs, não deu certo. Pilatos não viu outra alternativa a não ser permitir a condenação
de um inocente, né? Em razão da paz pública, aquelas pessoas estavam gritando ali pela crucificação de Jesus. Então ele não teve outra opção a não ser condená-lo à morte. E continua a via dolorosa de Cristo. O destino de Jesus foi a cruz e a morte era necessária para que houvesse a nossa vida, né? Então a gente passa a pensar por que Jesus morreu, certo? Vamos pensar aí o motivo de Jesus ter morrido. Por que será que ele aceitou todo esse sofrimento? É importante nós compreendermos o motivo da crucificação. Então levaram Jesus. E levando ele às costas da sua cruz, partiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrever ficará escrito. Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, derramou seu sangue para que não precisássemos derramar o nosso sangue. Fez-se pecado em nosso lugar. Este é o significado mais pleno do termo justificação. Nós fomos tornados justos perante Deus pelo sangue de Cristo. Adoremos ao Senhor por sua salvação. E na nossa próxima lição, na verdade nós vamos dividir essa lição em duas para ficar bem mais específico, nós vamos ver a questão da crucificação e morte, o cuidado de Jesus com sua mãe, as provas da profecia, inclusive a questão das vestes serem divididas, né? A sede que Jesus teve, a sua morte na crucificação, o fato que Jesus teria sido transpassado. Então todos esses acontecimentos da crucificação, eles estão assistidos em forma de profecia no Velho Testamento. Nós vamos ver na nossa próxima lição detalhadamente, para que a lição não fique muito extensa, tá certo? Vai levar um tempinho para a gente estudar isso. Depois nós vamos ver como foi o sepultamento. A gente vê também o cuidado de Jesus com a sua mãe, como eu citei anteriormente, tá? E nós vamos finalizar esse momento da morte de Jesus na próxima lição, compreendendo o seu valor. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido,
e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei